Hoje é o Dia das Mães. Que dia especial, né? Que dia especial para estar aqui na igreja, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por sermos mães. Eu que cresci num lar totalmente disfuncional, meus pais tinham um casamento horrível, eu não tive uma boa referência de pai, e eu só fui ter uma boa referência de mãe depois de adulta. Eu que cresci num lar assim, o Senhor me deu sonhos diferentes. O Senhor me deu o sonho de ter uma família, de ter um filho, de ter filhos. E hoje tudo que eu tenho é graças ao Senhor. Não é nada por mim, não é nada porque eu sou boa, mas é porque o Senhor viu graça em mim e me deu tudo que eu tenho. Aqui, ó, o meu companheirinho já vai ficar aqui. Senta ali, filho, ó, na cadeirinha preta. Fica intercedendo pela mamãe aí. Então, hoje eu queria parabenizar todas as mães, honrar e agradecer vocês por desempenhar esse papel tão abençoado que é o de ser mãe. É interessante que Deus, ele é tão sábio que Ele fez todos os filhotes do mundo da natureza, todos os filhotes, quando eles já nascem andando, alguns já nascem vendo. Todos os filhotes já nascem com uma certa independência, certo? Alguém já viu um cavalinho nascendo? O cavalinho, ele nasce e ele já sai correndo. Mas o ser humano, não. O ser humano, quando ele nasce, ele é totalmente dependente. Ele não consegue dormir sozinho. Ele não consegue se alimentar sozinho. Ele não consegue se esquentar sozinho. Não consegue se vestir, não consegue se comunicar sozinho. E o Senhor, ele escolheu duas pessoas para desempenhar o papel de cuidar desse ser humaninho, que é o pai e a mãe. Se não fosse nós, adultos, pais, cuidar desse ser humaninho, ele não sobreviveria. Um bebê não sobreviveria sem o cuidado dos seus pais. E nós, mulheres, nós fomos abençoadas por Deus. Nós, mulheres, temos algo que só nós e Deus temos. Os homens não têm isso, que é o poder de gerar. Só Deus e as mulheres têm o poder de gerar. O Senhor nos abençoou com isso. Nós podemos gerar e dar luz a filhos. E Deus nos concede essa dádiva às mulheres, mães. Amém? E o Senhor não só nos dá o privilégio de gerar filhos, mas Ele nos dá a responsabilidade e o dever de criar esses filhos no caminho dEle. De andar com esses filhos juntos no caminho do Senhor. Amém? Eu não sei se vocês pararam para pensar. Se vocês já pararam para pensar na grandeza disso. Mas Deus, Ele não precisava de Maria para entrar no mundo. Ele criou Adão do pó da terra. Se Ele quisesse, Ele teria mandado Jesus. Pum, caiu a criança lá, um meteoro, é Jesus. Ele poderia ter feito da maneira que Ele queria. Mas Ele escolheu uma mulher. Ele escolheu uma mãe para trazer Deus ao mundo. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa mãe, a mãe mais famosa do mundo, que é Maria, a mãe de Jesus. E Maria foi para nós um exemplo de vida cristã e de maternidade. Eu quero ler com vocês, então, o capítulo 1 de Lucas. Vai ser uma leitura um pouco extensa, tá bom, gente? Mas me acompanhem aí, não durmam. Quem tiver com sono vai beber uma água. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, por favor. NVI, tá bom? Se puder ser na NVI, por favor. Vocês estão comigo? Vocês estão felizes? Amém. Fiquem comigo. Pessoal, coloca aqui na televisãozinha também, dá para colocar? Por favor. Se não der, eu leio aqui, não tem problema. Ah, foi. Vamos ler então, vou ler rapidinho. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Próximo.
O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, que porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que eu sou tão agraciada, a ponto de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então vamos lá. Tudo bem, filho? Vou beber uma água. Nós lemos agora, no primeiro capítulo de Lucas, o começo da história de Maria. E Maria, ela é uma figura polêmica. Dentro do cristianismo, Maria é uma figura polêmica. E às vezes, nós, cristãos, nós temos até um certo receio, uma certa resistência de estudar a vida dela. Porque nós somos cristãos protestantes, certo? E nós crescemos num país que tem raízes católicas muito fortes. E a Maria, ela é a principal personalidade, a principal pessoa dentro do catolicismo. Foi distorcido quem é Maria. Hoje, na nossa sociedade, foi distorcido quem é Maria. Maria não é mãe de Deus. Maria foi agraciada por Deus para dar à luz a Jesus. Mas ela não é maior que Jesus. Ela nunca foi e nunca será maior que Jesus. Maria não é a nossa intercessora. Maria não é onipotente, onipresente, onisciente para interceder por nós. O nosso intercessor é Cristo. Somente Cristo. Mas Maria é uma figura muito importante para nós que somos cristãos. Afinal, ela é a mãe de Jesus. Ela é uma mulher extremamente famosa no mundo inteiro, na história. Se você for pesquisar no dicionário, existe mais de 1.100 nomes atribuídos a Maria. Ela é muito famosa. Mas, por trás de toda essa fama de Maria, quem era essa mulher? Qual é a identidade dessa mulher? E, principalmente, o que as Escrituras
nos contam sobre essa mulher? As Escrituras chamam Maria pelo menos 19 vezes pelo nome pessoal, Maria. Se você for analisar os evangelhos, você vai ver que pelo menos 19 vezes a Bíblia chama Maria de Maria. Ela é chamada de mulher pelo menos 2 vezes por Jesus. Jesus chama Maria de mulher. E a gente, às vezes, quando lê as 2 passagens que Jesus chama Maria de mulher, a gente fica meio confuso, né? Nossa, mas Jesus foi grosso com Maria? A primeira vez que ele chamou Maria de mulher foi no casamento, quando Jesus transformou água em vinho. Todo mundo lembra dessa passagem? Ela fala, Jesus, acabou o vinho do casamento. E ele fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. E pra gente esse mulher parece meio grosso, né? Só que na tradução original, esse mulher não é mulher, é senhora. É como a gente chama a nossa mãe de senhora. Sabe quando você fala, mãe, a senhora está fazendo arroz? É a mesma tradução. Jesus chama a mãe dele de senhora, num tom de respeito, num tom de honra. As 2 vezes, que foi a primeira vez no casamento e a segunda vez na crucificação, quando ela está lá aos pés da cruz, e ele olha para ela e olha para João e fala, Maria, mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Então ela é chamada de Maria, de mulher. Uma única vez ela é chamada de virgem, que foi nessa passagem que nós lemos. Mas na grande maioria das vezes, a grande maioria das vezes que a Bíblia fala sobre Maria, ela é chamada de mãe. De mãe. Às vezes ela é chamada de mãe de Jesus, às vezes ela é chamada de mãe do meu Senhor, como a Isabel falou, ou mãe de Tiago, que é irmão de Jesus, ou mãe de José. As Escrituras chamam Maria de mãe diversas vezes. É assim que ela é conhecida, mãe. E é interessante a gente pensar que essa mulher tão famosa, que a Bíblia chama de mãe, na verdade, ela era uma menina. Naquela época, naquele tempo, a cultura era diferente de hoje. Maria deveria ter entre 12 e 15 anos. Ela era uma menina. Para nós, ela era uma menina. Mas para aquele tempo, ela já estava sendo formada para ser uma esposa, para ser uma mãe. Maria já estava prometida em casamento para José. E naquela época, quando uma mulher e um homem, eles noivavam, não é igual hoje em dia. Não tinha namoro naquela época. Os pais escolhiam, né, com quem que o jovem ou a jovem iria casar, e eles firmavam um contrato. Era um contrato assinado, um contrato de compromisso. Então, Maria, ela já estava compromissada com José. E, geralmente, né, o contrato durava 1 ano, o contrato de noivado durava 1 ano, e depois de 1 ano, havia o casamento. E o casamento seria consumado. Mas, durante esse período de compromisso, era uma celebração de pureza. Então, durante aquele período, Maria deveria se manter pura, virgem, para aquele que seria seu esposo. E a Bíblia diz que Maria era virgem. A gente acabou de ler que Maria era virgem. E isso era o que se esperava das mulheres naquela época, que elas fossem virgens. Então, um anjo aparece para Maria e fala para ela, Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E hoje, então imagina para ela, gente, vamos contextualizar. Imagina para ela, uma menina de 12, 13, 14 anos, que estava prometida em casamento, de repente, aparece um anjo para ela. Fala, Maria, você dará à luz um filho, e ele será grande, o Filho do Deus Altíssimo. Ela deve ter ficado assim, mas eu sou virgem. Como que eu vou dar à luz a um filho? Em primeiro lugar, essa revelação, hoje, nos dias de hoje, para nós mulheres, quando a gente vê aquele positivo lá, a gente já fica, meu Deus do céu. Como é que eu vou cuidar de uma criança? Quando eu vi o 3º positivo, eu falei, meu Deus. Deus, você tem que me agraciar muito, viu? Porque... como é que eu vou cuidar de 3?
Mas Deus vê graça em nós para cuidar de 1, de 2, de 3, de 5. Recebe. Então, o positivo, esse fato, você vai ser mãe, já é muito assustador. Já é assustador. Para quem é mãe vai entender aquele medo que dá. Eu vou cuidar de uma vida. Eu não sei nem cuidar de mim direito. Eu vou cuidar de uma vida. Então já é assustador. Agora você imagina para Maria, no contexto que ela estava. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse contexto. Mas a Bíblia fala que Maria ficou assustada. A gente leu. Mas mesmo que assustada, Maria recebe com grande expectativa essa mensagem. Porque, olha só que interessante, mesmo assustada, Maria recebe aquilo com expectativa, com alegria no seu coração. Porque naquela época, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram amaldiçoadas. Elas não eram bem vistas na sociedade. Porque na cultura judaica, a palavra do Senhor, a cultura, a tradição é passada de geração em geração. A Bíblia fala várias vezes, principalmente no Antigo Testamento, que os homens tinham que falar para os seus filhos a palavra de Deus. As crianças judias, elas decoram, gente, a Bíblia, o Pentateuco, com 5, 6 anos. Porque a tradição é muito forte, passada de geração em geração. Então, a mulher que não podia ter filhos, a família que não podia ter filhos, para eles era amaldiçoada. Porque eles não passariam aquela cultura, aquela tradição, de geração em geração. Então, Maria, quando recebe isso, quando recebe a notícia de que ela seria mãe, para ela aquilo é uma bênção. Para ela aquilo é uma bênção. Eu sou abençoada, eu não sou amaldiçoada. Eu vou dar luz a um filho. E vamos fazer um parênteses para os nossos dias de hoje. Principalmente nós cristãos, nós não podemos, escuta isso, nós não podemos ter medo de ter filhos. Eu sei, gente, que o mundo é assustador. Eu sei que tudo que acontece, tudo que a gente vê no jornal é assustador. Eu sei que às vezes a gente pensa, meu Deus, mas o mundo está em trevas. E realmente, o mundo está em trevas. Mas nós somos o quê? Nós somos luz. Nós precisamos colocar filhos no mundo, sim, para que eles sejam luz em meio às trevas. Nós cristãos, casais cristãos, nós precisamos ter filhos. Nós precisamos trazer a luz do Senhor para esse mundo que está em trevas, amém? E nós precisamos também sondar o nosso coração e as motivações do nosso coração quando nós não queremos ter filhos. Porque é meio polêmico, mas a palavra do Senhor diz o que para Adão e Eva? Sejam férteis, multipliquem-se. Isso é uma ordenança do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado quando nós não queremos ter filhos. Qual que é a motivação do nosso coração em não querer ter filhos? Às vezes, é duro que eu vou falar, mas às vezes é puro egoísmo da nossa parte. É puro egoísmo, porque nós não queremos abrir mão da vida que nós temos, nós não queremos abrir mão de dormir uma noite inteira, nós não queremos abrir mão de ter todas as nossas finanças voltadas para nós mesmos. Cuidado, sonda o seu coração. Às vezes você não quer ter filho agora e tudo bem. É o Senhor que direciona todas as coisas. Mas cuidado com a motivação do seu coração. Às vezes é falta de fé e de confiança em Deus. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes o motivo de nós não queremos ter mais filhos ou ter filhos é falta de fé. Que Deus provê, que Deus sustenta, que Deus cuida de nós, que Deus cuida dos nossos filhos. A palavra de Deus diz claramente que filhos são heranças do Senhor. E herança, já falei isso várias vezes, herança é algo que era de alguém antes. Então, a herança do Senhor, antes de ser minha, os meus filhos, antes de ser minha herança, eles são de Deus. Eles são algo precioso para Deus, que Ele resolveu me dar, Ele resolveu me abençoar. O Senhor tem uma herança para nós, e nós, como casais cristãos, precisamos receber essa herança, amém? Então, como diz o pastor, não tenha medo de ter filho, gente. Tem filho para dar de pau.
Mas vigia também, né? Vigia, que nós precisamos ser sábios, sabedoria. Não adianta ter 10 filhos e não ter a mínima condição financeira, psicológica e emocional de ter 10 filhos. Então é uma linha tênue, estão entendendo? Mas é isso, sonda o seu coração. Qual que é a motivação do meu coração? Mas voltando para Maria, fechando parênteses. Maria, ela recebe essa intervenção divina. Ela vai se tornar mãe. E o filho dela será grande. E agora eu quero falar com vocês algumas lições práticas que nós podemos aprender analisando a história de Maria. Eu gosto muito de, quando eu vou ministrar, eu gosto de trazer lições práticas para a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que feliz é aquele que ouve a palavra e a pratica. Então, lições práticas para a nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos com a vida de Maria é que a fama de uma mulher extraordinária nasce da obediência de uma menina. Anota essa frase. A fama de uma mulher extraordinária, uma mulher famosa no mundo inteiro, uma mulher famosa na história, nasce da obediência de uma menina. Eu quero abrir outro parênteses. Jovens, adolescentes, crianças, não tem um tempo certo para nós sermos obedientes a Deus. O Senhor quer que nós sejamos obedientes em todas as idades. O Senhor tem um chamado para você, jovem, adolescente, criança, é agora. O Senhor tem um chamado para você agora. O Senhor não quer esperar você ser um adulto, ser casado, ter filhos para ter um chamado para você. Isso vale também para os irmãos mais velhos, que pensam que o seu tempo já passou. Ah, não, meu tempo já passou. Não, o seu tempo não passou. O Senhor tem um chamado para você agora. E a pergunta do Senhor é: será que eu vou encontrar em você um coração obediente, que responde o meu chamado? Será que o Senhor pode encontrar em nós corações obedientes, que respondem o chamado dele? E parem para pensar, esse chamado do Senhor para Maria trazia riscos para a vida dela. Gente, não era um chamado fácil. Como eu falei, ela estava prometida em casamento para José. Ela precisava ser virgem. O fato dela estar grávida sem ser casada era um escândalo para a época. Era um escândalo tão grande que depois José vai fugir para não casar com ela. Era um escândalo tão grande que ela poderia ser apedrejada por conta disso. O chamado de Deus para a vida dela exigia riscos de vida. Era um desafio muito grande. E quantas vezes na nossa vida o chamado de Deus para nós exige risco? O chamado de Deus para nós, meninas, homens, o chamado de Deus para nós, para a pureza, exige que nós sejamos taxados de quadrados, porque eu decidi casar virgem. Quantas vezes nós já ouvimos na escola, na universidade: ah, mas você vai casar virgem? Ah, mas você é muito quadrado. Quantas vezes quando nós nos posicionamos contra alguma coisa como cristãos, nós somos taxados de conservadores. As pessoas viram o rosto para nós. Porque a obediência do Senhor, o chamado do Senhor, Ele exige isso de nós. E essa é uma lição que nós podemos tirar da vida de Maria. Ela sofreu, provavelmente ela sofreu vergonha. Imagina os pais dela, gente. Se nem José, o noivo dela, acreditou nela, será que os pais dela acreditaram nela? Então, provavelmente ela sofreu vergonha, uma desonra, mas ela foi obediente e submissa à vontade de Deus. E essa atitude dela nos ensina, nos inspira a ser obedientes ao Senhor. A palavra de Deus é para nós obedecermos. Amém? Vocês estão comigo? A palavra de Deus não é para a gente ler, fechar a Bíblia, tá bom, vou viver minha vida. A palavra de Deus é para nós obedecermos. O Senhor espera de nós uma obediência total. Não é uma obediência parcial. Ah, mas eu vou obedecer só nessa área da minha vida.
nessa outra área da minha vida eu não vou obedecer não, Deus. Não é uma obediência aparente, que você parece que está obedecendo. Quando você vem na igreja, parece que você é uma pessoa obediente a Deus. Mas no seu dia a dia, você não está sendo obediente a Deus. A atitude de Maria, a vida de Maria nos mostra que nós precisamos estar abertos e disponíveis para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida. Não importam as circunstâncias. A vontade de Deus tem que ser cumprida na nossa vida. Amém? Às vezes não é o que a gente quer. Às vezes a vontade de Deus é um não. Será que a gente respeita o não de Deus? Ou a gente fica fazendo birra com Deus? Ah, não, Deus, mas eu queria. Às vezes a vontade de Deus é um sim, que vai ser um sim muito desconfortável. Será que a gente está obedecendo o sim de Deus também? Além da obediência total de Maria, nós podemos ver também que ela demonstrou na vida dela uma fé profunda e confiança em Deus. Porque mesmo diante de todos esses riscos que ela corria, mesmo diante de tudo, gente, com certeza não foi fácil para ela ser mãe de Deus, ser mãe de Jesus, ser mãe do Deus encarnado aqui na terra. Mas ela estava disposta a confiar em Deus. Ela estava disposta a se submeter à vontade de Deus e confiar em todos os caminhos que Deus tinha para a vida dela. E será que a gente confia nos caminhos que Deus tem para a nossa vida? Porque às vezes o caminho que Deus tem para a gente não necessariamente é um caminho que a gente esperava. Acho que todo mundo já passou por isso. O Senhor está nos direcionando para algo que você falou assim, mas não era isso que eu estava esperando, Deus. Mas será que a gente tem confiança e fé em Deus de seguir com Ele, mesmo nos caminhos mais difíceis? E a confiança e a fé é difícil, porque ter confiança e ter fé é não ter dúvidas. Será que nós temos dúvidas quanto à sabedoria de Deus? Será que nós temos dúvida quanto à soberania de Deus? Será que você tem dúvidas quanto ao se o Senhor está movendo, se o Senhor não está movendo, se o Senhor está fazendo, se o Senhor não está fazendo? Será que você tem dúvidas de como Deus age, do que Deus faz? Porque se você tiver dúvidas, é só você lembrar de tudo que Deus já fez. A palavra de Deus nos diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Se você tem dúvida de que Deus é poderoso, lembra que Ele abriu o mar vermelho. Se você tem dúvida de que Deus provê, lembra que Ele fazia cair pão do céu. Se você tem dúvida de que Deus pode perdoar os seus pecados, se lembre que Jesus morreu na cruz por todos os seus pecados. Os pecados passados, os pecados que você comete hoje e os pecados que você vai cometer amanhã. Jesus já perdoou todos os pecados. Não tenha dúvidas de quem Deus é na sua vida. Confia em Deus, tenha fé em Deus. A Bíblia diz que Maria foi chamada bem-aventurada. E bem-aventurada, ela foi conhecida como bem-aventurada por conta da sua fé. Porque ela confiou em Deus. E nós somos chamados bem-aventurados quando nós temos fé em Deus. Então, se você quer ser bem-aventurado, tenha fé em Deus. Feliz é aquele que crê na palavra do Senhor. Amém? Outro ponto. Nós podemos ver também que durante a vida de Maria... Vocês estão comigo? Qual foi o primeiro ponto mesmo? Obediência. O segundo ponto, fé e confiança. Vocês não estão comigo, hein? Depois eu vou fazer chamada oral. O terceiro ponto é humildade. Durante toda a vida de Maria, ela teve um coração humilde. Presta atenção, gente. Maria, ela recebeu o maior privilégio do mundo.
Tanto que a Bíblia diz que ela é bendita entre as mulheres. Ela recebeu o maior privilégio de todos. O maior privilégio entre as mulheres, de todas as mulheres que já existiram. Ela recebeu o maior privilégio. O de carregar no seu ventre o Filho de Deus. Maria recebeu o privilégio de ser mãe do seu Senhor. Aquele que é o Alfa e o Ômega. Maria recebeu o privilégio de carregar dentro de si aquele que reina soberano. Ela recebeu um privilégio entre todas as mulheres. E ela poderia ter tido outra postura. Ela poderia ter falado, não, eu não vou ter meu filho numa manjedoura, não. Meu filho é o Filho de Deus. Meu filho é o Rei dos Reis. Eu não vou ter meu filho na manjedoura. Eu não vou viajar 300, 400 quilômetros de uma cidade para outra, grávida de 9 meses, para fazer um censo. Não, vou não. Ela poderia, gente, ter tido outra postura. Afinal, o que ela carregava era grande. Não era grande só o que ela carregava, era o maior de todos. Era soberano, era Deus. Ela carregava o próprio Deus dentro de si. Mas ela teve uma postura humilde. Ela não reclamou de nada. Ela foi. Subiu lá no jumentinho. Grávida de... Gente, grávida de 9 meses. A gente anda igual uma pata grávida de 9 meses. A gente para sentar é um sacrifício. E para levantar é um sacrifício maior ainda. Imagina você viajar 300, 400 quilômetros num jumentinho, numa estrada sem pavimento nenhum. Imagina o desconforto. Ela viajou. Na hora de ter o seu filho, ela não pediu um hotel 5 estrelas. Ela teve o seu filho lá no estábulo, onde os animais comem. Ela enrolou Jesus em panos humildes e colocou ele numa manjedoura, onde os animais comem. Maria tinha uma postura humilde e simples. E é isso que o Senhor espera de nós. Porque às vezes, eu vou falar por mim, a gente acha que a gente é maior do que a gente realmente é. Não é verdade? Não é verdade, gente? A gente olha para nós mesmos e fala, nossa, eu sou muito bom. Mas tudo que nós temos de bom não é nosso. Veio de Deus. Tudo que eu tenho de bom em mim não é meu, porque eu sou boa. Porque de bom em mim eu não tenho nada. Eu só tenho coisa ruim de mim mesma. Tudo que eu tenho de bom em mim vem de Deus, provém de Deus. E nós precisamos ter essa postura humilde de reconhecer que grande é o Senhor que habita em nós. Grande é o Deus que habita em nós, não nós mesmos. E quanto maior é o cargo que a gente ocupa, quão maior é o lugar que a gente ocupa, mais humilde nós temos que ser. Nós temos que ser o menor de todos. Nós temos que ser o menor de todos. O próprio Jesus era manso e humilde. O próprio Jesus era humilde. Não andava com roupas suntuosas. Suntuosas, assim que fala, né? Não andava com roupas brilhantes de ouro. Não, Jesus era humilde. Ele andava com pessoas humildes. Analisa seu coração. Será que eu estou sendo humilde? Ou será que eu tenho uma imagem de mim maior do que eu realmente sou? Porque nós somos seres humanos e nós lutamos muito forte com o nosso ego. Ah, como o ego do ser humano pega, né, gente? Nós temos o ego do tamanho do mundo. Nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. E eu vou falar, mulheres, principalmente nós, mulheres. Nós achamos que tudo que o nosso marido faz tem que ser para nos fazer felizes. Tudo que nossos filhos fazem tem que ser para nos fazer felizes. A gente tem a gente quer que o mundo gire ao redor de nós. A gente só olha para o nosso próprio umbigo às vezes. Mas o Senhor quer de nós uma postura humilde. Seja o menor de todos. Não tenha soberba no seu coração. Amém? Mais um ponto. Então vamos lá, recapitular. O primeiro ponto, obediência. O segundo ponto, fé e confiança. O terceiro ponto, humildade.
E o quarto ponto é sacrifício e serviço. A vida de Maria nos ensina uma lição muito valiosa sobre sacrifício e serviço. Eu já falei que Maria sacrificou muita coisa. Ela sacrificou o bem-estar dela para gerar Jesus. Ela sacrificou a segurança dela para gerar Jesus. E aqui eu quero falar especificamente com as mães. Nós que somos mães, quem ainda vai ser mãe, nós sacrificamos muita coisa pelos nossos filhos, não é verdade? Gente, eu não consigo comer. Você não está entendendo? Eu coloco o meu prato, eu faço o meu prato. Eu não consigo comer minha comida toda. Tem aquele ditado, né, que os mais velhos falam, que é: depois que filho tive, nunca mais barriga enchi. E, gente, isso é real. Vocês não estão entendendo. Porque eu não tenho 2 crianças, eu tenho 2 dragões. Meus filhos comem o dia inteiro. O dia inteiro eles passam comendo, o dia inteiro. Aí eu coloco comida para eles, almoço. Cada um tem o seu pratinho. A Zoe come a comida dela e quer comer a minha comida. O Manu fala: não gosto dessa comida. Quer um pouquinho da comida da mamãe, filho? Quero. Aí eu dou para ele: tá muito saboroso. É a mesma comida. É que parece que o prato da mãe é diferente, né? Tem um tempero especial no prato da mãe. Não importa a idade, né? Feijão com farinha. Eu comia muito também, feijão com farinha. Vou fazer para ver se enche a barriga deles. Porque, gente, eu sacrifico até a minha comida. E para tomar banho? Para tomar banho. Às vezes eu vou tomar banho, lavar meu cabelo, aí eu lavo com shampoo, eu escuto a Zoe chorando. Aí eu tenho que sair com o cabelo cheio de shampoo no banheiro para atender a menina. Mães, a gente sacrifica muito pelos nossos filhos. É verdade? Não é verdade? A gente sacrifica o nosso próprio corpo. O nosso corpo nunca mais vai ser como ele era antes, infelizmente. Depois que a gente gera uma vida, o nosso corpo nunca mais volta ao normal. Nosso corpo vai ter marcas para sempre do sacrifício que nós fizemos, do serviço que nós fizemos. E Deus, Ele vê valor nesse sacrifício e nesse serviço que você faz. Eu sei que às vezes, nas madrugadas malucas da vida, com criança chorando no seu ouvido, você toda suja de leite, de vômito, de cocô. Eu sei que às vezes você olha assim: será que Deus está olhando para mim agora? Mas o Senhor vê valor no que nós fazemos. Porque o que nós estamos fazendo é criando algo para a eternidade. Nós estamos criando e cuidando de almas eternas. Nós estamos levando essas crianças, esses bebês, esses jovens e adolescentes para Deus. Amém? Então o Senhor vê valor no nosso serviço, no nosso sacrifício. Mas isso não é uma mensagem só para as mães. Todo cristão tem que ter uma vida de sacrifício. Todo cristão tem que ter uma vida de serviço. Quem não serve para servir, não serve. Se você não serve o seu irmão, você não serve para servir a Deus. Eu sei que é duro isso. Mas se você não serve as pessoas, você não serve. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós nessa manhã um espírito de servos. Que o Senhor derrame sobre nós um espírito de servos que servem sem medidas. Se é para servir lavando o banheiro da igreja, eu vou servir lavando o banheiro da igreja. Se é para servir ali na porta, o culto inteiro em pé, eu vou servir ali na porta o culto inteiro em pé. Se é para servir aqui o culto inteiro tocando teclado, eu vou servir aqui o culto inteiro tocando teclado. Irmãos, se vocês não servem, vocês não servem. Estão entendendo um trocadilho? Se a gente não serve a Deus, a gente não serve. É isso mesmo. O reino de Deus exige servos. O reino de Deus não exige pessoas que só vêm no culto para assistir. Deus não quer espectadores. Escuta isso. Deus não quer espectadores.
De espectadores, o mundo está cheio. O Senhor quer servos. O Senhor quer servos. Servos obedientes, servos fiéis, servos que não reclamam, viu? Servos que não murmuram. Amém? E a última coisa, o último ponto que nós podemos aprender com a vida de Maria é a sermos perseverantes. Desde o momento que o anjo anuncia para Maria que ela seria a mãe de Jesus, nós já podemos ver perseverança na vida dela. Porque a vida dela não foi uma vida isenta de dificuldade, de desafios. Por ser mãe do Salvador, ela enfrentou muitos desafios. Ela aceitou o plano de Deus para a vida dela, a gente já falou sobre isso. Mesmo com uma incerteza, ela não sabia o que viria pela frente quando ela falou sim para Jesus. Ela falou sim para Deus. Ela não sabia o que o sim dela acarretaria na vida dela. A palavra de Deus diz que ela teria sua alma para sempre ferida. Maria, ela foi perseverante na sua viagem até Belém para fazer o censo. Gente, como eu já falei, imagina fazer uma viagem de 9 meses grávida num burrinho, num jumento. Ela foi perseverante quando ela teve que fugir para o Egito com Jesus. E eu não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas não foi uma viagem rápida. Foi uma viagem pelo deserto. Eles andaram no deserto com um bebê recém-nascido. Com um bebezinho pelo deserto. Foi quilômetros. Se não me engano, foi 400 quilômetros. Quanto tempo um carro faz 400 quilômetros? 4 horas? Umas 4, 5 horas. Só que naquela época não tinha... 100 quilômetros por hora, né? 100 quilômetros por hora. Naquela época não tinha carro. A viagem durou dias, se não semanas, pelo deserto. Mas ela foi, junto com José, ela foi. Porque Jesus precisava estar em segurança, porque o plano que Deus tinha para a vida dele era muito grande. Então, José e Maria foram em direção ao deserto para que Jesus ficasse em segurança. Depois, Maria ficou viúva, gente. Maria ficou viúva e jovem, tá? Maria foi uma viúva jovem, porque se ela teve Jesus com uns 14 anos... Jesus, quando morreu, tinha 33. Provavelmente José morreu muito antes. Provavelmente na infância e adolescência de Jesus. Então, ela foi uma mãe jovem, uma viúva jovem. E Maria não tinha só Jesus. A Bíblia fala de pelo menos outros 2 filhos. Então, você imagina uma mulher viúva, sozinha, com 3 crianças. No mínimo, né? 3 crianças. Ela teve que ser muito perseverante para não desistir. Porque se hoje em dia já é muito difícil para uma mulher cuidar sozinha dos seus filhos, imagina naquela época. As mulheres não podiam nem trabalhar naquela época. Maria foi perseverante também no momento da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que as únicas que ficaram com Jesus até o final foram as mulheres. Entre elas a Maria. Agora você imagina, como mãe, quando os meus filhos estão com uma gripe... O nariz escorrendo, eu já fico desesperada. Quando essas crianças no médico, o nariz está escorrendo. A gente já fica desesperado quando nossos filhos estão doentes. Não ficamos? Gente, quando dá aquela febre de 38 graus, 39 graus da madrugada, você fica, meu Deus, o que eu faço? Agora, imagina para Maria. E Jesus para Maria, eu não sei se a gente parou para pensar nisso, mas Jesus para Maria, ele era filho dela. Ela via ele como seu Senhor, como seu Salvador, mas ela via ele como filho. Então você imagina a dor dela de ver o seu filho sendo massacrado naquela cruz, todo machucado, crucificado, a ponto de morrer, e depois morreu. Imagina a dor no coração dela de ver o seu filho naquela situação. Imagina a dor daquela mãe. Ela sabia que Jesus era o Salvador, mas ele também era filho dela. Mas depois, é interessante que a Bíblia diz que na ressurreição de Maria,
da ressurreição de Jesus, depois, quando Jesus volta para falar com os discípulos, Maria estava lá no meio dos discípulos. Maria não abandonou a fé em momento algum. Maria foi perseverante na sua fé em todos os momentos. E quando Jesus ressuscitou, ela foi encontrada como uma discípula de Jesus. Olha que interessante isso. A história inteira nós vemos Maria como mãe de Jesus. Mas depois, na ressurreição de Jesus, nós podemos ver Maria como discípula de Jesus. Ela foi perseverante. E é isso que a história dela nos ensina, que nós precisamos persistir. Nós não podemos desistir na primeira luta, na primeira batalha, na primeira dor, na primeira provação. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. O Senhor não prometeu que seria fácil. O Senhor não prometeu que seria fácil. Realmente não é, né, gente? Não é fácil. Mas o Senhor prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, ajudando a carregar os nossos fardos, ajudando a carregar o peso dessa vida. O Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Então, eu quero deixar um convite para vocês. Persistam, sejam perseverantes na fé de vocês. Não abandonem a fé por qualquer provação, porque nós vamos passar provação, gente. Nós vamos passar. E é uma pior que a outra. Vai ficando cada vez pior. Olha o mundo que nós vivemos. É uma tragédia atrás da outra. E vai ficar pior. Nós vamos passar por uma grande tribulação. Nós precisamos ser perseverantes. Porque se nós não formos perseverantes, nós vamos negar a Jesus. Se nós não formos perseverantes na nossa fé, nós negaremos a Jesus. Então que o Senhor encontre em nós, nessa manhã, corações perseverantes, que não desistem, no meio das adversidades, no meio dos medos, dos desafios, que o Senhor encontre em nós corações perseverantes. Amém? E para concluir, vou beber uma água. Tudo bem, gente? O ministério de louvor pode se preparar já. Para concluir, eu quero convidar vocês a refletir sobre uma coisa. Principalmente mulheres mães. Eu quero convidar vocês a refletir sobre uma coisa. Todo filho... Espera aqui, meu amor. Toda mulher, ela amadurece e cresce quando ela tem filhos, certo? Gente, como eu amadureci e cresci quando eu tive filhos. Todos os filhos revolucionam a vida de uma mãe de uma forma. É uma revolução na nossa vida. Que tudo que a gente acreditava, a gente passa a não acreditar mais. Você tem uma noção de como o filho revoluciona a nossa vida. Depois que a gente tem filho, a gente não sabe nem quem a gente é mais. Que tipo de roupa a gente gosta. Agora você imagina a revolução que foi na vida de Maria. Imagina a revolução que foi na vida dela, criar Jesus, o Filho de Deus. Maria gerou no ventre dela o Criador do universo. Olha só isso, Maria gerou o Criador do universo. Ela deu à luz aquele que é a luz do mundo. Ela amamentou, ela alimentou aquele que é a água viva e o pão da vida. Ela carregou no colo aquele que é o Rei dos Reis. Ela ninou e fez dormir aquele que é o Senhor dos Senhores. Ela consolou o choro daquele que é o Príncipe da Paz, o nosso amigo. Ela ensinou as primeiras palavras para aquele que é o Verbo, a palavra encarnada. Ela ensinou a andar aquele que é o caminho. Ela fez curativos em machucados de criança
daquele que é o nosso Salvador, aquele que limpou os nossos pecados, aquele que curou as nossas feridas. Presta atenção nisso. Eu sei que o mundo prega uma coisa sobre Maria, que Maria é grande, que Maria é honrada, mas a grandeza de Maria é e sempre foi Jesus Cristo. A glória de Maria é e sempre foi Jesus Cristo. A honra que Maria recebe não é dela, é de Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente que Maria era a mãe do seu Senhor. E ela sabia disso. Que ela era a mãe daquele que seria o seu Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês.